do único osso de um crucificado encontrado até hoje. Ah, é? Só um? Só um. Por quê? Boa pergunta. Os romanos, quando crucificavam as pessoas, eles não davam a elas... Eles gostavam de crucificar. Milhares e milhares. Em Jerusalém, na época da guerra do ano 70, Flávio Josefo, que é o historiador judeu do primeiro século, fala que eles, por dia, crucificavam 500 pessoas no entorno da cidade. E quando começou a acabar a madeira, eles começaram a pregar as pessoas em árvores, aquela coisa toda e tal. Depois aumentou para 1000. E à noite eles punham fogo nos cadáveres, às vezes. Agora, a legislação romana, que ela está explícita em muitos textos, dizia que o condenado à morte de cruz, ele não tinha direito a um sepultamento digno. Eram ladrões? Eram ladrões, assaltantes, revolucionários. Então a cruz era para ser... Todo mundo que é contra o Império Romano era crucificado. Então o que acontece? Aliás, antes de entrar até nessa questão do que acontecia com o crucificado, a cruz era uma coisa tão abjeta que Plautus lembra numa das suas... E Plautus era comediante romano, era um satírico. Ele criou peças de teatro falando da crucifixão dos escravos. E ele chegou a mencionar que a palavra crux era tão terrível que ela virava um xingamento, um palavrão. Ou seja, se eu estivesse falando o latim clássico do tempo romano, eu tinha acabado de falar um palavrão aqui, crux. Crux, em latim. O que significava cruz seria um palavrão. Seria um palavrão. Porque era uma coisa tão hedionda que você citar aquilo... Aliás, o Cícero, quando ele estava defendendo um homem chamado Rabirius, que era um cidadão romano que estava com o risco de ser condenado à cruz, Cícero falou que lembrou ao auditório que a palavra crux não deveria nem ser mencionada num ambiente onde houvesse uma mulher de respeito. Caramba! E ele conseguiu uma jurisprudência... É uma coisa suja. Cícero conseguiu uma jurisprudência para que ninguém que fosse cidadão romano pudesse ser condenado à morte de cruz. Tá certo? Então, voltando, o que acontecia com o cadáver de um crucificado? Por que a gente não acha osso? Os corpos de crucificados eram jogados num lixão cheio de areia para literalmente entrar em putrefação. Esse lugar era chamado de putenescum. O próprio nome putanesco lembra um palavrão muito comum por aí. Mas tem também não sei o que é a putanesca, não tem? Um tempero, não sei. É um tempero. Não sei o que é a putanesca. Eu também não sei, mas de qualquer maneira, em latim, essa palavra significa putrefazer. Então o corpo era jogado naquele piscinão de areia ali, vinham abutres, árvores de rapina, comiam os restos, era um mau cheiro tremendo. Então, uma pessoa que era crucificada não